Bom dia, alunos. Tudo bom? Mais uma vez estamos juntos. Fernando Gonçalves, área de Ciências Humanas, professor de Geografia. E nessa videoaula, nós vamos estudar sobre indígenas, os povos indígenas, a situação e os espaços indígenas e quilombola do século XX e no início do século XXI. Tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre os índios no Brasil e um pouquinho sobre os índios no nosso próprio estado, no Espírito Santo. Bora lá? Tamo junto? Quando a gente pega sobre os índios, sobre a gente ver sobre essa situação, nós vamos ver que o índio ele diminuiu a sua quantidade, tá? Diminuiu. Mas hoje nós temos uma quantidade de índio, ou a maior quantidade de índio, na região norte do Brasil. Fernando, existe índio em outros estados, em outros lugares, em outras regiões? Sim. No próprio Espírito Santo, onde hoje nós moramos, você tem Aracruz como referência, tá? Mas e por que a região norte ela tem essa quantidade maior de índios? É simples. Eu tenho na região hoje a floresta. Então, quando eu pego para falar de índios, eu sempre olho florestas, eu sempre olho o interior dessa floresta. É o habitat natural deles, onde eles vão caçar, pescar, onde eles vão viver da natureza mesmo, tá? O respeito à natureza, o valor à terra. Então, eles vão viver disso. E hoje o lugar que mais propicia, mas dá lugar para eles viver, ambiente para eles morarem, é na região norte, tá? Agora eu tenho que ressaltar que boa parte dos índios vivem na cidade, tá? Vivem na cidade. O processo de urbanização, o crescimento populacional, ele fez com que os índios também sofressem um processo de aculturação. O que é isso, Fernando? A nossa cultura comum, cultura dos brancos, que eles falam. Então ele passou por esse processo. Então eu tenho hoje parte dos índios vivendo no espaço rural ou no meio das matas, e eu tenho parte dos índios vivendo na cidade, tá? Então eu tenho esses dois processos aí, tá? Continuando, a gente tem ramificações dos povos indígenas no Brasil. Hoje no Brasil, a gente tem dois braços de culturas indígenas, ou dois troncos, duas ramificações, tá? Eu tenho o Macrogé, que nós vamos ver o Bororó, nós vamos ver alguns povos, principalmente Krenak, que a gente aqui no Espírito Santo conhece, e a gente tem o Tupi. Outra ramificação, o Tupi, que nós temos como principal o Tupi-Guarani, tá? Povos como Tupi. Então, de Macrogé ou do Tupi, você vai pegar as outras etnias, os outros povos indígenas, tá? Então, nós temos dois troncos principais sobre índios, o Macrogé e o Tupi, tá? Então, a gente tem esses dois. Continuando, nós vamos ver sobre a colonização, tá? Onde os portugueses, onde os europeus chegaram em Vila Velha, mais precisamente com Vasco Fernando Coutinho, donatário aí, ele se fixou, ele parou em Vila Velha em 1535 e fez parte dele ali, trouxe a sua excursão, o seu povo ali. Os índios que habitavam ali o litoral, percebendo disso, eles se recuaram. Eles vieram a morar ou a estar no interior da Mata Atlântica. Ali foi, eles refugiaram. Ali eles refugiaram, quando os portugueses chegaram, eles atacaram da mata. Ali também eles começaram a ajudar os franceses e não aos portugueses. Toda vez que os portugueses
entravam na mata, ele ainda ia mais para o interior da mata, tá? Se refugiando, se escondendo, se protegendo. Então eles tiveram esse processo aí, tá? Ah, Fernando, quer dizer então que os índios eles ficavam no litoral? Sim, antes de tudo, eles ocupavam todo o território. Então eles passeavam, eles passavam pelo litoral também. Só que quando os portugueses vieram e ocuparam o litoral, eles foram saindo, pouco a pouco, eles foram saindo e ocupando a Mata Atlântica. Eles ocuparam a Mata Atlântica ali, tá? Vamos continuar? E hoje você pega, hoje, ou os índios, você pega parte dele em São Mateus. Agora, como eu disse antes, os índios eles ocuparam ali o litoral e quando os portugueses chegaram, houve esse atrito, houve esse conflito na retirada do pau-brasil, carregando o pau-brasil, tá? Então os índios, como eu disse lá, eles preferiram lá atrás, eles preferiram ajudar os franceses, tá? Então os índios situados em São Mateus ajudavam a carregar a questão do pau-brasil. Teve guerra, teve conflito entre os portugueses, entre os franceses, mas os índios preferiram ajudar, de certa forma, o francês, mas tanto nessa questão de brigar com os portugueses, brigar com os franceses ou brigar com os europeus, que de fato esses dois países, eles foram bastante reduzidos. Os índios sofreram bastante redução aí. Porque, na verdade, eu tenho que entender que os europeus já tinham armas. Já tinha arma de fogo. Os escravos, os índios, não. Melhor dizendo, os índios não tinham nada. Tá? Não tinham. Então, foram bastante resumido a questão dos índios. E até hoje, né? Tá? E com a chegada desses europeus, o Brasil ele foi tendo mistura de raça, o que chamamos de miscigenação, união entre povos, a união entre as raças, contemplando essa mistura dessas raças aí, tá? Então o Brasil ele sofreu mistura com os africanos, com os europeus, com os asiáticos, e disso tudo aí com dos índios, dos africanos, dos europeus, dos asiáticos, formamos o Brasil. Tudo isso aí forma o Brasil. Alunos, espero que essa videoaula esteja ajudando vocês. Bons estudos, sucesso na vida. Precisando da área de humanas, eu creio que ela vai te atender, pode procurar. Precisando do Fernando, procura no privado aí. Tamo junto. Boa aula.